Bom, gente, estou aqui com uma questão de prova que é interessante, porque o Enem, né, principalmente, ele vem com as respostas implícitas no própria questão. Então, a questão, às vezes, ela te traz uma gravura. E essa questão aqui, não sei se é do Enem, tá na minha fonte aí, o ano 2009. Mas mesmo assim ainda está muito atual isso aqui, não está ultrapassado não. Pode ser recorrente essa questão ou alguma coisa muito semelhante a isso na edição do Enem de 2021 ou nas próximas edições aí. Então eu vou ler o enunciado da questão, depois eu vou dar uma explanação sobre a gravura que está mostrando aí e nas alternativas, né? Que vão de A E. São 5 alternativas. É uma questão de múltipla escolha, também chamada questão objetiva, né? Então você não precisa escrever, é só marcar a alternativa correta. A figura seguinte representa um modelo de transmissão de informação genética nos sistemas biológicos, no fim do processo que inclui a replicação, a transcrição e a tradução a 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. E aí tem a gravura, né? Tem a replicação e tem esse meio que um círculo aí, ligando uma seta numa das pontas do vamos dizer assim, um anel, né? Uma ferradura, uma circular. Aí na sigla DNA. Depois tem uma flechinha que tem seta nas 2 pontas. E ela liga esse DNA à outra extremidade, que é o RNA. E aí aquela parte circular aqui da esquerda está escrito assim, replicação, que é a do DNA. E a parte retinha, com uma flecha com 2 setas nas 2 pontas da reta, está escrito transcrição, que está ligando o DNA ao RNA. E aí depois vem do RNA, tem mais 3 setinhas. É a proteína A proteína B e a proteína C, como descrito lá no enunciado. E está escrito lá em cima, tradução. Depreende-se do molde do modelo que a única molécula que participa da produção de proteína é o DNA. B. O fluxo de informação genética dos sistemas biológicos é unidirecional. C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição e a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizadas. Bom, essa questão ela nos diz que muitas vezes a gravura que vem junto com a questão, né, é dividida em 3 partes. Aqui tem o enunciado, tem a gravura, tem a proposta, né, e junto com a proposta vem as 5 alternativas. Então, às vezes, a gravura, se você não estudou, se você não tem conhecimento do conteúdo, ela pode te complicar, ela pode te confundir. Tá? Por quê? Porque em uma das partes aqui que eu li, né, a molécula de DNA possui fita circular. Como se a gravura estivesse dizendo isso, que a molécula do DNA tem fita circular. Né? Existe um DNA que é circular, é o DNA das bactérias. Ele é um DNA, ele é um anel, ele não é um DNA como o nosso, mas não é fita circular. Não é bem esse o termo. Né? O DNA possui fita circular. E aqui no enunciado ele está dizendo
incluindo, englobando todos os sistemas biológicos. Não está falando só de bactéria, né? Mesmo que fosse o caso do DNA circular, que é da bactéria, o DNA, tanto o DNA plasmidial quanto o DNA mesmo da bactéria, do genoma da bactéria. Então, não é o que ocorre, não é isso que está dizendo. Esse círculo aqui em volta da sigla DNA, ele tem muito mais a ver com a replicação, porque, na verdade, é o DNA fazendo, a molécula de DNA fazendo uma cópia dela mesma. Ela está fazendo uma réplica dela, ela está fazendo um clone dela mesma. Então, por isso a setinha sai daqui, faz uma circular e volta para a sigla DNA. Onde existia uma molécula de DNA, agora teremos 2 moléculas de DNA. Tá? E essa gravura ela pode te complicar se você não tiver o conhecimento do conteúdo também, e for só pela gravura, achando que a resposta está na gravura, né? Não precisava você ter estudado, porque a alternativa ela continua bizarra. Tipo assim, ó. E as demais moléculas possuem forma de fita simples, lineares. E aí você percebe que tem uma seta que ela né, nas 2 pontas de uma reta, e ela é linear, ligando aí a sigla DNA à sigla RNA, ligando as 2 moléculas. Só que não é isso que está querendo dizer a gravura. A gravura não está te dizendo isso. Que ela é uma molécula de fita simples linearizada. Ela não é isso, tá? E isso eu vou te mostrar mais à frente aí algumas gravuras que eu anexei a esse projeto aqui, esse vídeo, para você perceber que não é linear essa que ocorre isso aí. A mensagem genética, quando passa do DNA para o RNA, ela é chamada de transcrição. E essa transcrição ela pode ser reversa. Ela também pode ocorrer do RNA para o DNA. Quando ocorre, por exemplo, algumas infecções por vírus de RNA, os retrovírus. E esse é o caso que está muito na atualidade por causa da Covid, que ela se deve a um retrovírus que é o SARS-CoV-2, que já teve agora várias mutações. E essas mutações todas se devem, em parte, ao fato de o RNA ser uma molécula muito instável. Ela se modifica com mais facilidade do que o DNA. Então, hoje nós temos a variante Manaus, né? Temos a variante indiana, que está sendo manchete de jornais nos tempos atuais, a variante britânica, a variante dos países africanos, devido à alta capacidade de mutação. Então, esse fluxo aqui, ele também não é unidirecional, como está aqui na alternativa B. Vou ler de novo a alternativa B para você. O fluxo de informação genética dos sistemas biológicos é unidirecional, ele não é. Os sistemas biológicos, não fala seres vivos, né? Se fossem seres vivos, o vírus, isoladamente, ele não é considerado um ser vivo, mas ele é um sistema biológico, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele usa uma molécula, uma enzima, né, a transcriptase reversa, e aí ele faz a transcrição reversa. Então, essa transcrição aqui, ela tem setinha dos 2 lados por causa disso. Porque tanto o DNA faz transcrição para o RNA, quanto um RNA viral pode fazer uma transcrição reversa usando aí como molde a molécula de DNA da célula. Então a gente já excluiu aí, não é a letra E, não é a letra B. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. As proteínas não são fontes de informação ativas durante o processo de transcrição. Elas não são a fonte, elas são o produto, né? Você vê aqui que elas depois da transcrição, pelo menos já que ela não é unidirecional, né? Elas não são fontes da transcrição. A fonte da transcrição é ou o RNA, que são os códons de RNA, né?
e as letrinhas lá, as bases nitrogenadas do DNA. São fontes de produção de proteínas, tá? São 3 letrinhas, cada 3 letrinhas podem sintetizar alguma proteína ou não, tá? Então, as bases nitrogenadas, 3 bases nitrogenadas agrupadas, elas são fontes disso. Mas não o que diz aí a letra C, as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não são, elas são produtos, não são fontes disso. Então, a gente já eliminou já a C. Aí nos resta a A e a E. A A está escrito assim, ó, a única molécula que participa da produção de proteína é o DNA. O DNA não é a única molécula. Você tem uma molécula de DNA aí, que ele é composto por, nas células eucarióticas, né? Dupla fita, ligada por pontes de bases nitrogenadas, né, em espiral. Mas ele não é a única molécula, porque